Oi, eu sou o Ed. E eu sou a Gabs. E este é o Drink no Inferno. Aqui a gente vai expurgar o que há de infernal na vida cotidiana, tentando resolver tudo à base de bons drinks, regados a muita risada, toque, dates infernais, caos, gritaria e confusão. Porque afinal de contas o inferno é aqui. e os drinks somos nozes. Os atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Ai, Mona, então tá. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio de Drink no Inferno. E aí, Gabs, tudo bem? Oi, Ed, tudo bem? E aí, drinkers, como vocês estão? O que a gente vai falar hoje, Ed? Daquela famosa frase, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas a gente que já caiu em golpe, vários tipos de golpe, é um pouco triste falar, né? Cai quem quer, porque junto com o golpe sempre não vem uma coisa de culpa. Porque a gente se sente meio burro, né? Ai, como que eu acreditei, como que eu confiei, porque não sente meio... Ai, totalmente. Então eu acho engraçado o meme, mas a gente fica meio mal, né? Porque no fim a gente se culpa, né? E é ruim culpar a vítima, né? Exato. Então tudo na vida que é engraçado, mas a gente também tem que refletir um pouquinho. O meme é ótimo, né? E óbvio que essa frase ela é boa também ao mesmo tempo, o golpe tá aí, cai quem quer, pra gente começar a prestar mais atenção nas coisas também, porque a gente vai amadurecendo, vai vivendo, vai tendo as experiências pra aprender e não cair de novo nos golpes. Mas incrivelmente a gente cai, né? Eu lembro que antes da gente falar do que os golpes que os boys dão na gente, quando eu era mais novinho, tinha meus 20 e poucos anos, estava começando a minha vida profissional, eu caí num golpe, mas eu sempre me achei uma pessoa muito inteligente e tal, e veio essa coisa, por que eu caí nesse golpe, né? Que foi um golpe do golpe do emprego. A gente tá sempre na eterna busca de tudo, né? Do boy e tal, mas a gente também tá na busca do emprego dos sonhos, do salário maravilhoso, e aí eu tava numa empresa, tava com um salário ok, mas tava mandando currículo. Eu acho, pensando em retrospectiva, que alguém que é especialista em golpe pegou meus dados, meu currículo, viu ali com o que eu trabalhava e falou assim, deixa eu montar um tipo de vaga e oferecer para ele, que ele vai assim achar que é o máximo e ele vai querer muito trabalhar nessa vaga. Entraram em contato comigo, vimos o seu currículo aqui no LinkedIn, somos uma empresa de RH que faz recrutamento e seleção, headhunters e tal, e você é perfeito para essa vaga. Você tem isso, você tem aquilo, é uma vaga porque eu sempre trabalhei com comunicação, publicidade e tal, e eventos, então você tem isso de comunicação, fui brilhando os meus olhos. Sabe aquela coisa de gente que te aborda assim na rua pra te vender um negócio? Ai, sei. Você vai assim, e aí eu falei, e eu morando em Belo Horizonte na época, era uma empresa de São Paulo, e eu com aquela, né, síndrome de vira-lata, se é que a gente pode dizer assim, São Paulo é tudo maravilhoso, pessoal profissional lá ganha-se bem, e fui acreditando, e eles falando assim, só que nós somos uma empresa de RH que faz o recrutamento para outras empresas, só que eu não posso te falar no momento qual que é o nome dessa empresa. Eu assim, tá, acho que isso é uma prática mesmo, vai que, né, essa vaga é para cobrir o cargo de alguém que ainda tá trabalhando lá, que a pessoa vai ser demitida Mas e tal. um pouco estranho, né, eu acho, assim. E eles falaram, mas nós também prestamos um serviço de recolocação profissional. E era uma época que eu já estava... Existe serviço de recolocação profissional sério, que você paga empresas de RH para avaliar seu currículo, melhorar seu currículo, e aí buscar vagas que estão disponíveis no mercado e te oferecer para essas empresas. Isso existe mesmo, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado. Mas eu achei que eu estava falando com uma empresa séria. E aí eles falaram, você... Tá perfeito para essa vaga. Essa vaga é em Belo Horizonte, é para ganhar X. Aí meu olho brilhou, né? Que era, sei lá, 15 mil reais na época, que a gente ganhava 5, 6 mil, algo do tipo, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Como que eu sou lindo, maravilhoso, tão poderoso, essa empresa me quer. Fui acreditando naquilo. E alguma coisa dentro de mim falava, mas será que eu sou isso tudo mesmo? Mas eu não ouvi aquela vozinha. É, isso que eu ia falar. A gente sempre tem uma vozinha, uma intuição, né? Que fala, isso aqui tá esquisito. Hoje, com mais experiência, eu falei, gente, a gente tem que ouvir essa vozinha. Então, se a gente pode dar uma dica, vamos a se apegar nessa. Ouve essa vozinha, porque é importante. Eu sei que eles conseguiram me convencer a ir para São Paulo, capital, no outro dia, porque era urgente, porque a empresa queria me conhecer, não sei o quê. Apesar da empresa ser em Belo Horizonte, eu teria que ir em São Paulo para fechar um contrato. Não era uma época muito digital.
Porque eles falaram, se não rolar com essa empresa, porque eles falaram, a gente não pode te garantir a vaga, a gente pode te garantir a entrevista. E se não rolar com essa empresa, nós somos uma empresa de recolocação, a gente vai ter um contrato com você de 6 meses, a gente vai buscar outras empresas para você. Você topa? Me falaram o valor, na época era um valor, acho que era uns 1.200. Eu falei, tá, eu já queria meio que contratar uma recolocação e fui. Porque era urgente, porque a empresa já queria me conhecer, então eles já tinham que traçar meu perfil, ver meu perfil comportamental, melhorar meu currículo, treinar comigo para entrevista, então isso tinha que ser presencial, né, e tal. Assim. E realmente era uma época que não tinha Google Meet ainda e tal. E aí fui para São Paulo correndo, arrumei uma passagem de avião caríssima para ir. Olha como que esse pessoal que dá golpe, eles também mexem não só com a sua autoestima, mas com o negócio da urgência. Você tem que fazer a decisão na pressa, né? Porque aí eles não deixam você pensar muito. E aí eu cheguei lá, era em Moema, um bairro chique em São Paulo, um escritório super chique, todo mundo engravatado. E aí me mostraram a proposta. E aí, pelo documento que eles me mostraram, eu vi que era um negócio assim... 60% do trabalho eles já iam cumprir ali naquele dia, que era revisar meu currículo, me treinar para entrevista e algumas outras coisas que eles ofereciam. E aí 40% ficava na coisa de buscar vagas e me colocar em outras entrevistas. Eu falei, gente, ali eu já pensei, que esquisito, porque assim, eu já vou pagar 1.200 para eles, 60%, que é uma coisa pequena, já está sendo cumprida aqui nessas 3 horinhas de trabalho, né? De novo, não ouvi a minha vozinha, né? Eles falaram de novo da empresa que me... inclusive nós falamos com eles hoje de manhã. E eles estão doidos para te entrevistar. E falaram o salário da empresa de novo, não sei o quê. E detalhe, de novo, não ouvi a vozinha e não ouvi os sinais do universo. Porque eu comprei uma passagem de avião cara, na época era aquela empresa Avianca que até faliu. E aí, pasmem, nesse dia o aeroporto de Belo Horizonte fechou porque algum avião estourou o pneu na pista e nenhum voo mais saiu. Aí isso já era no fim do dia, o que eu fiz? Corri para a rodoviária, comprei a passagem, viajei a noite inteira. Meu Deus! Para poder chegar em São Paulo para esse negócio. Tamanha era a minha vontade de querer de estar ali, né? Eu estava totalmente enebriado com a decisão, com o emocional. Estava totalmente tomado conta de mim e eu não estava conseguindo tomar decisão racional. Tamanha a minha vontade de cair naquele golpe, eu acho. E aí fui, enfim, assinei o contrato. E aí eu lembro que eu falei assim, não, mas eu vou pagar no cartão de crédito e pedir para dividir, porque qualquer coisa... Se não rolar, daqui uma semana eu tento cancelar com a empresa e eu tento reaver esse dinheiro, né, com a empresa de cartão de crédito. E aí paguei, voltei para Belo Horizonte, passou uma semana, eles sumiram, eles fizeram o famoso ghosting, não me respondiam mais, e aí dava umas respostas meio evasivas assim, e eu falei assim, gente, eu sei que vocês não prometeram vaga, mas vocês prometeram a entrevista. E cadê a empresa que estava doida para me entrevistar aqui de Belo Horizonte? Sumiram, nunca mais falaram nada. Aí entrei em contato com a empresa de cartão de crédito, isso é pra gente aprender também. A empresa de cartão de crédito falou, não posso fazer nada, você digitou a sua senha, a compra foi feita por você, né? A gente não pode reter o dinheiro, porque a palavra deles contra a sua, não sei o que está acontecendo. Entrei com uma ação no Defesa do Consumidor para poder reaver o dinheiro. O juiz não quis bloquear o dinheiro, não quis fazer a empresa de cartão de crédito. Mesmo com todas as evidências, ele não quis bloquear o dinheiro e fazer a empresa me restornar. Eu tive que pagar. E aí eu descobri que em muitos desses casos de consumo que você paga, ou às vezes você está pagando as parcelas, você tem que continuar pagando até que o caso seja resolvido. Sim. Mesmo que você esteja certo. Eu achei isso tão triste. E aí me veio aquela sensação assim de fracassado, de como que eu sou burro, como que eu consegui cair num negócio desse. A coisa da culpa, né? É muito triste, é muito humilhante. A gente se sente bem humilhado. Sim, e eu acho que quando a gente cai num golpe, é isso que você falou. Tem a culpa, que a gente fala, nossa, como que eu caí nisso aqui? Fica se sentindo burro, né? E golpe nada mais é do que, eu acho que eles pegarem você no ponto fraco. Por exemplo, isso do trabalho é depositar uma esperança na gente, né? Com promessas e coisas. Sempre tem um jogo de manipulação. Qualquer golpe que seja, é isso. É um jogo de manipulação e pegar você em algum sentido vulnerável, sabe? É isso mesmo. A gente tá vulnerável emocionalmente e tal. É isso mesmo. Juntou tudo ali, né? Depois, no fim, eu consegui uma conciliação com eles. Eles vieram... É muito assim, eles eram uma empresa especialista em golpe. Eu vou dar os detalhes mais para que sirva como experiência para as outras pessoas também.
Eu achei interessante que depois, olhando em retrospecto, lá na sala de espera, no dia que eu fui, só tinha pessoas de outros estados que não eram de São Paulo. Tinha um cara de Recife que veio para uma vaga, que era o mesmo tipo de argumento, mas era uma vaga para diretor. Eu tava para uma vaga, sei lá, de coordenação. A dele era para diretor, ele pagou muito mais que eu. Era o mesmo pacote, o mesmo contrato, mas sei lá, se eu paguei 1.200, ele pagou 7.000, que na época, mais de 10 anos atrás, isso era muito dinheiro. E aí, por que eles faziam isso? Porque se eles dessem golpe em pessoa de São Paulo, que tinha fácil acesso ao escritório deles ali em Moema, a pessoa ia lá e fazer um escândalo, bater neles, matar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então ainda faz a pessoa gastar mais dinheiro. Aí, eles estavam tão profissionais no golpe que eles já tinham escritório de advocacia em vários estados. Por exemplo, em Minas Gerais eles tinham, porque quando foi para audiência de conciliação já chegou um cara lá que já estava com a defesa pronta, era um advogadozinho que eles, né, contratam assim, e já estava com tudo pronto. Mas eles perderam, o juiz entendeu que realmente eles tinham que devolver o dinheiro, e aí eles fizeram, só que esse tipo de coisa, justiça não vai te devolver o dinheiro assim no ato. E devolvo, mas devolvo em 3 vezes, em 10 vezes, no meu caso foi 3 vezes. O bom é que eles atrasaram os pagamentos e tinha uma cláusula que se eles atrasassem os pagamentos, eles tinham que pagar uma multa, e aí no fim eu ganhei um pouco a mais do que eu tinha pago. De qualquer forma, a parte moral, né, aquela coisa que a gente fica de se sentir humilhado, esse trauma que a gente carrega pro resto da vida nunca mais sai. E aí, uns meses depois, corta para uma matéria no Fantástico estourando o cartel, a quadrilha que eles tinham, que eles já faziam isso várias vezes. Eles abriam e fechavam empresas em outros nomes. Nossa, que eles raiva. faziam isso sempre, era um golpe muito instituído, assim, porque era muito fácil de dar e de pegar, né? Isso faz tempo, né? Faz bastante tempo. É aquilo, né? A gente acha que é inteligente, que é vivido, que é experiente, não tenho mais 20 e poucos anos, nunca mais vou cair em golpe. E aí, de novo, agora eu caí num outro golpe, um semi-golpe, que é na minha reforma do apartamento em São Paulo que eu tô. Eu tinha vários pedreiros ou empreiteiras indicadas, e aí, de novo, a lição que eu aprendi foi, vai fazer obra, tem que ter indicação, tem que ser alguém que realmente fez com aquele pedreiro, gostou e realmente indica com certeza. E aí todos me passaram orçamentos altíssimos, tinha orçamento mais ou menos e tinha orçamento caro. E aí eu fui impactado no Instagram por um empreiteiro maravilhoso, com um marketing super legal, que ele fazia um serviço muito bacana, que ele tinha vários funcionários, várias obras tocando, por isso o preço dele não era nem muito caro, nem caro, era super barato. E aí eu acreditei. Ninguém me indicou, nunca tinha visto a cara do cara, gostei do serviço dele. Eu tinha a vozinha dentro de mim falando, gente, mas será que é isso tudo? Porque esse preço tá muito bom para ser verdade, né, e tal. Aí eu até fiz questão de visitar uma obra deles. No site deles, eu até falei para ele, eu tô achando curioso porque vocês não têm nenhuma imagem, nenhum vídeo de obra pronta. Todas as obras de vocês estão no meio ainda. Aí eu falei, não, porque a gente tá começando, a gente tá abrindo, tá um estilo startup, de fazer o nosso negócio crescer, a gente quer abrir franquia. Nessas horas a gente tem que lembrar da Suzana Vieira, que ela fala, eu não gosto de quem tá começando. Sabe? Olha, de fato, vai na indicação e vai na experiência. Fato é que esse cara começou a minha obra e ele largou no meio. Eu paguei metade da obra, ele concluiu, digamos, uns 40%. Tô tentando reaver meu dinheiro. Ele abandonou a obra, simplesmente. Mas o que ele falou? Então, tipo, só sumiu e foda-se? Primeiro começou a atrasar, depois começou a trocar a equipe. Ele trocou a equipe várias vezes, ele não pagava as equipes, a ponto das equipes começar a cobrar de mim o valor. Porque ele falou, olha, o fulano não tá me pagando, eu quero receber, eu quero meu dinheiro. Eu falei, desculpa, mas meu contrato não é com ele, o seu contrato é com ele também. Eu paguei a ele, então nesse ponto eu tava respaldado, porque a gente assinou o contrato. E assim, o cara é tão cara de pau que mesmo com o contrato assinado, ele deu golpe. E aí o que eu fui ver depois é que ele tinha acabado de abrir a empresa, só que eu não tive a manha de pesquisar, sei lá, pelo nome dele como sócio, ele já foi sócio de outras 4 empresas. E as outras 4 estão todas no Reclame Aqui. Então, quando eu fui pesquisar no Reclame Aqui, eu quis acreditar porque a empresa atual dele não tinha nenhuma reclamação. E agora, passados 3, 4 meses de obra, minha atrasada, ele já está com umas 5 reclamações no Reclame Aqui com essa empresa nova. Então, ele está dando golpe em todo mundo. Ele vai fazer isso de novo, ele vai abrir outra empresa, ele vai fazer de novo. Então, graças a Deus, aí agora eu voltei pro primeiro empreiteiro que me indicaram, Nossa. que uma amiga minha me indicou, que é bom, mas a minha obra vai sair. Toda obra a gente sabe que vai ter atraso, que você vai gastar um pouco mais, mas na minha, no caso, eu tô gastando bem mais. De novo, me senti humilhado, me senti triste, me senti culpado.
E sempre aquela coisa, por que que eu não ouvi a minha intuição? Por que que eu não ouvi a vozinha? E de novo aquilo que você falou também, né, Gabs? A gente tá num momento emocional. Eu tava assim, querendo mudar na urgência. Olha como que a questão da urgência impacta nisso do golpe. E o nosso emocional. Eu tô assim, não, vai ser isso. E a questão financeira também. Ou desconfie quando a coisa é muito bom para ser verdade. E tudo isso nós estamos falando para ir para essa parte também de golpes amorosos. Porque no golpe amoroso acontece do mesmo jeito. Mas Gabs também tem uns golpes aí que ela já caiu na vida, né, Gabs? Ai, na verdade, eu quase caí nos golpes, assim, sabe? Quem caiu, na verdade, foi a minha mãe. Sabe esses golpes de WhatsApp? Que é até antigo, mas acho que hoje em dia, eu não sei como é que tá. Porque eu fico com medo de inteligência artificial, que agora tá foda, né? Agora os golpes vão ficar mais hardcore. Porque minha mãe caiu naqueles de... a pessoa te manda mensagem no WhatsApp, sabe? Como se fosse eu. Sim. E daí pega e fala, sei. tô precisando de dinheiro, que não sei o que lá. E minha mãe já é desesperada, sabe? Assim, a minha mãe quase caiu, Nossa. porque o bom dela foi que ela me ligou. E daí eu falei, mãe, não mandei nada, não sei. E ela, não, você mandou sim. Ainda falando desse jeito. Você mandou, olha aqui, e não sei o que. E tinha áudio com uma voz assim, sabe? Tipo, que nem era tão parecida com a minha, mas eu acho que eles mandavam na época, isso faz tempo. Hoje eu acho que é muito mais fácil por conta disso de inteligência artificial, mas mandar assim, sua filha, e manda uma voz, sabe? Já teve 2 vezes que falaram com a minha mãe em relação a isso de WhatsApp. Foi uma falando que tinha me sequestrado. E daí ficava uma menina gritando e ela achou que era eu. E outra foi como se tivesse sendo eu, de outro número de telefone, falando, ai, mãe, perdi o telefone, e não sei o que lá, tô com o telefone de uma amiga, você precisa me ajudar, me manda tal, nessa conta. E minha mãe achou estranho, me ligou, tipo, de um outro telefone que tinha na época, que eu tinha fixo em casa, e ela me ligou, há muito tempo isso. Mas assim... Hoje eu fico muito assustada e pensando, meu Deus, como que vai ser esses golpes? Porque hoje você pode fingir que uma pessoa tá falando ali com câmera, sabe? Que é você, Total. pode ser sua voz. E ainda mais, né, tipo, a gente que tem podcast, a pessoa tem uma biblioteca, né, de como que é a nossa voz, como a gente reage, como que a gente fala tal Sim. coisa. Então isso é super assustador, Dá assim. medo. Eu acho que também... Tem um golpe que eu quase caí de uma loja que todo mundo fala... Não é loja, né? É um aplicativo, não lembro agora, que chama Enjoei. Já vou tacar aqui também. Eu tava tentando... Eu nem lembro o que era. Acho que eu tava tentando vender um sofá que eu tinha. E eu tirei foto e tal, coloquei lá o sofá no Enjoei, não sei o quê. E daí um cara começou a falar que queria o sofá, nananã e tal, e a gente conversando. E ele começou a falar pra mim que pelo aplicativo tinha que pagar não sei quanto antes pra efetuar o pagamento. Eu não lembro o que era direito, ele falou um negócio assim, eu falei, não vou pagar nada antes. Eu não vi nada aqui no aplicativo. E eu fiquei meio assim, porque quando não tinha uma forma de você negociar o pagamento, sabe? De uma maneira segura. Eu não sei quem que é a pessoa, ele também não me conhece. E eu fiquei com medo, assim, sabe? Só que eu lembro que na época chegou um e-mail pra mim, que ele falou, qual que é o seu e-mail? Não sei o que, nananã. No meio da conversa, passou um tempo, a gente ainda negociando, ele tentando, tipo, que eu baixasse o preço. Eu falei, não vou baixar, não sei o que, nananã. Aí chegou um e-mail com até o símbolo do Enjoei ali em cima, com um selinho de verificado e tal. Só que, anjos, eu sou designer. Eu olhei o e-mail e eu comecei a perceber, primeiro, erros de português, que eu falei, não, Enjoei não ia dar dessas. E tinha uns defeitinhos, tipo, no logo, tinha uns negocinhos, assim, bem sutis. Ele tava bem ali no fake dele, mas... Sabe, quando você percebe? E eu fiquei, não, isso aqui não tá certo. E tinha justamente pedindo pra efetuar um pagamento inicial, como se fosse assim, pra validar a compra do negócio, tipo... Só que assim, não fazia sentido nenhum o que ele tava pedindo, porque tava falando... Por exemplo, eu estava querendo vender um sofá. E eu tenho que pagar?
Exatamente. Tipo, não tinha sentido nenhum. Era um negócio nada a ver, que era tipo, pra validar que você é uma pessoa real, que não sei o que. Ah, Eu nem lembro o que que era, sei. o que que tava escrito. E eu falei, não, eu quero vender. E como que eu quero vender? Eu tenho que pagar, era tipo R$ 500 que eu tinha que pagar. Que daí o valor ia ser estornado. Era um sistema de segurança de não sei o quê. E eu falei, não vou pagar não. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar o cara. Que ele tava falando comigo. E eu falei, não, eu queria ver, sei lá, suas redes sociais, não sei o que, nananã. E ele me passou uma rede social que tinha seguidor, que tinha não sei o que, tá. Só que assim, eu comecei a ver que tudo era fake, porque eu não lembro como que eu fui pesquisar, que você coloca a foto da pessoa no Google pra ver se a pessoa é real. E era uma Sei, outra tem o pessoa. de imagem lá. Era uma outra Sei. pessoa. Enfim, eu fui indo fundo na pesquisa. E daí eu peguei a foto dele, o perfil dele, mandei pra Enjoei e falei, esse cara tá dando um golpe. Adoro. E daí eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a empresa Enjoei disse que já tinha conseguido identificar o cara, a conta dele, porque outras pessoas tinham sido lesadas por ele. E daí eu não sei o que aconteceu, se deu ruim pra ele ou não, só sei que depois ele me bloqueou em tudo. E ele me mandou uma mensagem no Instagram, eu acho, falando, ai, filha da puta, que não sei o que. Que isso? Mas não deu certo, eu não mandei nada, só que assim, eu sou super insegura com coisa, tipo, até hoje. Eu vou vender uns móveis. Vou vender umas coisas. Se eu não vendo pra alguém do meu prédio ou alguém que eu conheça, eu não vou nesses sites, tipo, Facebook, que tem uns grupos de venda. Eu fico super insegura, porque eu não sei quem é, eu não sei como que eu vou fazer a venda, eu não sei, sabe? Eu fico muito insegura, então eu não confio, eu não faço. Se não é pra alguém que eu não conheço. Fato é que a gente realmente tem que desconfiar. E aí só a experiência de vida mesmo, infelizmente. Não que a gente não vá cair em golpes, a gente talvez vai continuar caindo, mas a gente precisa observar, porque tem sempre esses mesmos parâmetros, né? Você estava falando do golpe da sua mãe, por exemplo. Olha como que a sua mãe, sendo sua mãe, conhecendo a sua voz, no momento emocional, a gente se confunde, a gente fica atordoado. E aí o que você falou é seríssimo, isso de inteligência artificial também. O que vai ser, por exemplo, das eleições, né? Porque a gente tem um Nossa, discernimento. Você, por exemplo, teve um olhar clínico ali pro design, mas tem gente que não tem nenhum, né? Hoje eu consigo identificar esses vídeos de inteligência artificial que eles estão fazendo, de humor, de programa de televisão, aquela Marisa Maiô. A gente, de tanto ver, já está conseguindo identificar o tipozinho de vídeo. Isso é inteligência artificial, já estou conseguindo. Mas isso é a gente que está na internet todo dia vendo coisa. Imagina as pessoas mais velhas, sem escolaridade, né? Então, Nossa, mas a sim. gente tem que observar isso. Os sinais e os parâmetros, porque segue a mesma coisa. E aí, levando para os golpes amorosos, eu que ouço muito, eu sempre falo do Não Inviabilize, do podcast da Deia, uma das coisas que ela mais conta são casos desses homens cara de pau que vai querer dar golpe na mulher. Então ele vê que a mulher ganha bem, ele vai lá e fala que ama, e fala que ela é linda, que ela é maravilhosa. Ele observa ali uma presa fácil pra ele, só que ele vai entrar na vida daquela mulher, não obviamente de cara já falando assim, nossa, você mora sozinha, você tem carro, você tem emprego bom? Não é assim que ele vai chegar. Ele vai chegar com o famoso love bombing. Uma propaganda, né? Conquistar, exatamente. E aí não é só a propaganda dele, porque às vezes ele nem vai ficar falando dele, como que eu sou maravilhoso. Ele vai falar assim, você é linda, sua linda, você é maravilhosa. A mulher que é sempre não todas, né, obviamente, estou falando assim, um caso de uma mulher que é insegura, né, e muitas da gente, e eu também, a gente tem autoestima baixa. A pessoa vem chegando pra você falando que você é lindo, maravilhoso, que nunca viu uma pessoa assim. Você é inteligente. Nossa, você é foda. A gente quer acreditar. A gente fica emocionalmente ali envolvido. Total. Confuso. Porque assim, love bombing, pra quem não sabe o que é love bombing, é tipo uma bomba de amor. É uma coisa instantânea, rápida, do nada, assim, né? A pessoa mal começou a se relacionar com você e ela já te bombardeia com muitos sentimentos e coisas, assim, estrondosas. E daí eu acho que o love bombing se encaixa como um golpe amoroso, porque é aquilo, oferecer o que a pessoa tá buscando, né? Porque o golpe, a pessoa oferece uma coisa que você tá querendo, de uma maneira, um marketing maravilhoso. Nossa, olha isso aqui e tal. Então a pessoa super...
uma presença, assim, até um pouco excessiva, de não, eu estou aqui para o que você precisar e não sei o que lá, tá sempre ali para tudo que você quer, é aquela pessoa imediata, você precisa dela, ela aparece, sabe? E daí eu acho que é essa coisa de, começa a ser excessivo, e daí tem aquela coisa da gente pensar, isso aqui tá estranho, sabe? Será? Porque assim... Olha a vozinha aí falando com a gente. Eu tive o meu último relacionamento, foi total love bombing. Eu falava isso pro Ed, eu lembro. Eu falava, nossa, mas ele é muito maravilhoso. Ai, eu preciso dele, ele tá lá. Ai, não sei o que, nananã. Só que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu falei, nossa, será que... Eu fiquei nessa dúvida. Será que eu não sei receber um relacionamento bom, que a pessoa é maravilhosa comigo, que a pessoa tá ali presente e não tem medo de expor o que sente, porque ele sempre falava, não, eu estou apaixonado por você, tipo, em pouquíssimo tempo de relacionamento, sabe, sei lá, semanas, e a pessoa já, nossa, estou super apaixonado. Ou será que eu tô vendo alguma coisa que é excessiva? Eu fiquei nesse dilema, eu não sabia E eu diferenciar. que tava de longe, vendo um ângulo mais racional, eu lembro que eu te perguntava assim, e aí, que dia que ele vai se revelar? E aí, ele já mostrou algum defeito? Porque ele é muito perfeito pra ser verdade. Eu brincava, mas no fundo, eu tava verbalizando aquela vozinha que a gente tem Uma ali, dúvida, né? Não é possível, é muito bom pra ser verdade, né? Não, ele super. Eu lembro que a primeira vez que ele veio na minha casa, ele fez um jantar, ele comprou coisas, tipo, biscoitinhos pra minha gata, sabe? Ele foi assim, lavou a louça, fez tudo. Perfeito, um homem perfeito. perfeito. O Rodrigo Hilbert ao cubo. Na beleza não era tão assim, mas... Adoro. Já que é pra pisar, pisei. Ai, pisei, Mas assim, sabe, que eu falava, gente, é uma pessoa que se preocupa, sabe? Porque ninguém nunca tinha vindo na minha casa e, comprou um biscoito pra minha gata, pra agradar minha gata, sabe? Tipo, Eu comprei um peixinho pra ela, eu só não te comia. é verdade. Mas eu comprei, né? Mas é amigo, E né? é o brinquedo Diferente. que ela mais amou, é o peixinho. É verdade. Isso aí era uma coisa que ele tinha um pouco de raiva. Gente, e assim, tava tudo lindo, tava tudo ótimo, só que daí eu comecei a ficar incomodada com algumas situações, sabe? Por exemplo, um ciúmes, que começou a ficar excessivo. Ele teve ciúmes do Ed, gente. Tipo, Olha isso. ciúmes das minhas amigas, sabe? E não entender os meus momentos que eu queria estar só com os meus amigos. E começou a ficar muito, sabe? Eu sentia que ele tava meio que me aprisionando, assim. E outra coisa também, ele começou a, tipo, ter um bombardeio também de mensagens. Era uma coisa que começou a me incomodar muito. Era bom dia, boa tarde, boa noite, toda hora. E se eu não respondia no ritmo que ele tava me mandando mensagem, era tipo, nossa, você tá estranha. Nossa, aconteceu alguma coisa? E daí, quando eu reclamava também, sempre tinha um porquê de carinho, de cuidado. Tipo, desculpa, eu só tava preocupado com você, sabe? Então, quando eu falava assim, nossa, mas tá tudo bem, eu só não respondi na hora que você queria. Para com isso, sabe? E ele, desculpa, eu acho que foi um cuidado excessivo meu, porque eu queria saber como você tava, e não sei o que lá. E daí, ao mesmo tempo que eu ficava, putz, ele tá, coitado, ele tá querendo ver se eu tô bem. Eu ficava, mas também que saco. Tipo, eu tô bem. E eu sentia que ele tinha uma carência muito grande, uma necessidade de atenção muito descontrolada. E também eu comecei a ver isso no comportamento dele. Então, quando algo não saía como ele queria, tinha um descontrole, assim, um pouco demais, sabe? E eu acho que, sei lá, ele começou a ter várias coisas. Isso de família, de falar de família, sabe? Tipo, eu tô com a pessoa... Eu fiquei com ele, sei lá, 3 meses, né? No total. E daí ele já falando de ter filhos, sabe? De Meu casamento. Deus. E eu, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho sonho de casar. Eu não tenho sonho de ter filhos. Mas ele vinha com uma maneira de falar, sabe? Morar junto, não sei o que lá. Que daí quando eu vi, eu tava meio que indo na ideia dele, sabe? E eu falei, não, gente, peraí.
Não é isso que eu quero, eu não tô afim disso, tipo, eu não tô me sentindo preparada pra isso, sabe? E daí tinha umas. Nossa, era um jogo de manipulação, é total um golpe. Eu lembro que, enfim, ele falou uma vez que ele foi no centro lá, que ele ia em relação à religião dele, e daí ele falou com o guia dele, e o guia falou: Olha, tem uma menininha do seu lado, e ela tá pronta pra chegar. E ele me contando isso, sabendo que eu não tinha vontade de ter filhos, sabendo que não era uma coisa que eu queria. Ele veio com... isso aí, pra mim, acho que foi a primeira vez que eu realmente olhei e falei, isso aqui é uma manipulação, não é possível. Porque eu achei muito problemático. Ele começou a falar que foi, né, no guia, e o guia viu essa menininha, e o guia falando assim, olha, ela tá aí, ela quer vir, e se você não se cuidar, ela vai aparecer. E ele vindo falar pra mim de uma maneira tipo, eu não quero te assustar, mas assim, ela existe, a nossa filha. Assim. Gente. E assim, eu acho que é mais. Eu tô te falando mais pra gente se cuidar mais e tal. Porque ela tá aqui. Ela quer aparecer. E eu fiquei super incomodada com esse comentário. E depois disso, eu lembro que quando a gente andava na rua e aparecia uma menininha, uma criança, sei lá, com os pais, sei lá, ele olhava pra menininha e fazia uma cara tipo, olha lá. Sabe assim? Ai, gente. E pra mim começou a virar uma coisa meio assustadora, sabe? Porque eu comecei a perceber que ele tava, tipo, não era uma coisa natural, sabe? Que você vai sentindo com a pessoa de, talvez eu queira morar com ela, ou, não, tô pensando em ter filhos, sei lá, é uma coisa que você vai naturalmente desenvolvendo e conversando aos poucos. Não, era uma coisa que eu comecei a perceber que ele tava querendo introduzir na minha cabeça, sabe? O negócio dos ciúmes dele também começou a ficar um pouco demais. E eu acho que é isso. É você perceber os sinais e você confiar. Nossa, isso a gente fala várias vezes, né? E eu acho que é muito verdade. A gente confiar no sexto sentido, naquela voz que fica, será? Ouça a sua vozinha. E aí, quando eu falo vozinha, não é só a vozinha queridinha, aquela velhinha. A voz é o sexto sentido que tá aí. É muito curioso porque a gente separou aqui algumas coisas de love bombing para trazer e você foi falando exatamente, por exemplo, quando a gente pensa em fase de love bombing que a gente coletou dos nossos Google Psychologists, ele fala, a primeira fase é bombardeio de amor. Então é isso, né? Eu sou lindo, você é linda, maravilhosa, você é perfeita, eu te amo, eu sou o homem perfeito para você. Depois vem manipulação e controle, que é isso que você passou também. E aí, por fim, vem a desvalorização e afastamento. No seu caso, não deu tempo, porque você mesmo já ouviu a sua vozinha, tomou uma atitude e terminou. Mas isso acontece justamente para poder manter o status de manipulação e controle. Sim. Então, começa a te colocar para baixo. Agora que eu, como predador, já atraí a presa para o meu covil e ela já está totalmente dominada, porque eu manipulei, porque eu controlei, agora eu posso pisar e fazer o que eu quiser, porque agora ela vai se sentir totalmente desmotivada, porque ela nunca vai encontrar alguém como eu. Então ela vai permanecer nesse ciclo vicioso aqui, né? Então vamos prestar atenção aos sinais. Aqui a gente separou também os famosos sinais do Love Bomb. A Gabi já ilustrou, mas vamos fazer uma recapitulação da nossa aulinha. Então, por exemplo, presentes excessivos e fora de contexto. Já tem uma coisa aí que você fala, poxa. Mensagens e ligações constantes. Gabs passou por isso. Declarações intensas muito cedo no relacionamento. Tentativas de acelerar o nível de compromisso. Então, todos esses sinais, vamos ficar atento, pois você pode estar com um cara ali que está no seu love, fazendo um love bomb com você. Atenção aos sinais. No meu caso, como eu falei no início, eu gosto de acreditar que eu sou inteligente, que eu sou experiente, já passei dos 40, que eu não vou cair nesse tipo de coisa, né? Não é que eu caí de novo, mas aí tem que ouvir o episódio do ghosting, que a gente fez especialmente para isso. Mas que foi um cara que me deu um ghosting, que foi para mim a parte mais sofrida desse date que eu tive, desse date bem rápido. Mas eu senti que no início, e dizem isso de pessoas narcisistas também, tem o mesmo tipo de ação, que no início tem o love bombing, né? Então, esse cara que me deu um ghosting, no início foi meio assim mesmo. Ele veio pra mim falando, nossa, mas você é muito lindo, mas você é muito inteligente. E aí eu comecei a acreditar naquilo. Óbvio, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou bonita, etc e tal. Apesar da minha autoestima já não ser tão alta assim, mas
eu também tenho um pé na realidade. E aí eu não sou nenhum Calvin Hammond, Gianecchini, etc. Mas aí o cara ficar comigo, você é muito lindo, você é muito maravilhoso, você é muito inteligente, coisas que ninguém geralmente fala assim de cara, a gente assusta um pouco, né? Enfim, foi um love bombing que ele fez para depois... Eu acho que ele nem passou para a fase do controle, porque o negócio foi muito rápido. Ele passou logo para a fase do abandono, que foi o ghosting que ele fez comigo. Um negócio que eu fiquei sem entender até hoje, que meio que me tirou o rumo, justamente porque emocionalmente ele conseguiu me envolver bem. Teve um também que eu acho que ele ia começar com isso, mas esse eu não caí, não. Eu tava ainda no WhatsApp com ele e ele... Acho que o sotaque muito excessivamente paulistano dele me deu um pouco de aflição, porque eu sou mineirinho. E ele veio assim... como é que é? Nossa, Ed, mas que escolha de nick perfeito. Que foto de perfil perfeita sua. Você é muito lindo, mas que voz é sua. Quero muito te encontrar. Aí eu falei assim, gente, não. Porque aí eu achei meio cafona, meio exagerado em tudo. Eu falei assim, isso aí, quase que eu falei, eu não quero te encontrar. Vamos deixar pra lá isso aí. Quando elogia muito, né? Fica, ai, você é perfeito, ai, você é muito. Ai, né? Eu acho meio irritante, assim. Você fala, ai, para. Eu não sei se é porque a pessoa quer também, que quer ouvir que ela é linda, maravilhosa, mas eu acho que tem alguns casos que a maioria é esse caso meio patológico mesmo, é coisa de love bomb, que a pessoa tá ali querendo jogar um jogo e querendo conquistar e fazer de tudo pra... E depois que conquista também começa a tratar mal, uma coisa meio... Um ciclo meio estranho, né? Eu acho que a pessoa fala o que ela acha que o outro quer ouvir, sabe? Tipo, se eu fizer isso aqui, ela vai amar. Ela vai me amar. Nossa, ela vai ficar nos meus pés. Eu acho que tem um pouco disso. A pessoa pensa, ele vai amar se eu falar isso. Se eu falar, nossa, que ele é tudo, que nossa, que não sei o que, né? Tipo, você aumentar o ego da outra pessoa. Eu não sei, eu acho que tem um pouco disso. E acaba aumentando o ego dele mesmo, porque ele fala, nossa, como que eu sou foda, tô conseguindo fazer todas as etapas do meu jogo, né? Nossa, ele tá caidinho por mim. Nossa, se eu falei isso aqui, agora ele vai morrer por mim. Aquilo que a gente tava falando mais cedo, que a gente foi olhar algumas coisas, um dos itens lá que tinha é porque as pessoas praticam love bomb. Então tinha lá, por exemplo, o que a gente já falou também, carência, pode ser a pessoa é carente, é insegura, necessidade de controle, isso aí eu acho total, a pessoa quer controlar, né? Tem os traços narcisistas, que a gente falou, a insegurança dela, então por isso ela quer fazer o controle emocional com o outro, é todo um jogo de manipulação ali, né? E não é sempre consciente, né? Às vezes a pessoa não acha que tá fazendo isso conscientemente, que ela tá jogando esse joguinho, mas tá tendo aquele prazer ali. Então pode ser intencional que ela tá tendo aquele biscoitinho, aquela recompensa de tá dando check nas etapas do joguinho emocional que ela tá fazendo com você, né? Nossa, eu acho assim, se você não tá muito bem psicologicamente falando, né, emocionalmente falando, isso pode ser uma coisa bem ruim, assim, sabe? Porque tem um jogo de manipulação emocional, eu acho que você começa a se culpar, sabe? Você fica se culpando e você fala, nossa, eu sou uma pessoa ruim, eu não sei lidar com o outro, sabe? Eu acho que vem muito isso. E fica uma dependência emocional também. Porque daí você vê que a pessoa, tipo, não, mas ela quer tanto o meu bem, ela quer tanto que eu fique bem, ele tenta colocar na sua cabeça, né, de que você não vai conseguir alguma coisa melhor, porque essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa faz tudo por você. Essa pessoa faz, assim, o que os outros não fazem. E às vezes é um pouco disso, sabe? Tipo, eu não tinha tido um relacionamento tão atencioso, assim, até então. Até o momento que eu vi que era exagerado. Mas eu acho que o que fica, e que eu fiquei um pouco... Acho que a única marca, talvez, que ele tenha deixado em mim foi a dificuldade de confiar nas outras pessoas. Porque você fica duvidando, nossa, a pessoa que estava me tratando tão bem, que estava sendo tão querida e tão atenciosa comigo, que aparentemente estava me ajudando genuinamente e tudo mais, essa pessoa, ao mesmo tempo, ela foi tão ruim, sabe? Quando eu não consegui... quando eu não atendi o que ela queria, né? Quando eu não caí nessa armadilha, essa pessoa se transformou e, poxa, você não consegue entender como aquela pessoa que era tão maravilhosa pode ser tão ruim ao mesmo tempo. E daí eu acho que eu fiquei com um pouco de desconfiança, assim, sabe? A gente fica calejado, né? Ao mesmo tempo, não dá pra se fechar pro mundo, né? Apesar das nossas desconfianças. Então, por exemplo, o pedreiro que eu contratei, ou o cara que eu fiquei que me deu ghosting,
Outro dia eu tava falando isso com uma amiga, eu falei assim, olha, pode até ser ingenuidade da minha parte, mas eu prefiro ainda continuar dando crédito para as pessoas. Óbvio não é ficar acreditando irrestritamente em toda e qualquer pessoa, a gente vai ter sempre uma desconfiança, até às vezes a mais do que outras pessoas que nunca tiveram o trauma de levar um golpe, mas a gente vai aprendendo, talvez, a estabelecer limite, mas se fechar total não dá também. Eu, pelo menos, prefiro continuar querendo acreditar que existe ainda o bom no ser humano e que existem muitas boas pessoas por aí que vão tentar tratar a gente bem, né? E de tudo, sempre a dica é terapia, né? Buscar apoio psicológico, terapia sempre, amigos que você confia para você conversar, para você trocar ideia. Quando você troca experiências também você vê que você não tá sozinha nessa parada, então é um pouco reconfortante também ver a dor do outro. Ai, tá bom, você também passou por isso, então a culpa não é minha, né? Tira um pouquinho daquela coisa de, ai, por que eu, Deus? Por que o universo? Eu sou a pessoa que tá fazendo, é meu karma. Então acontece com todo mundo. E reconhecer a importância do tempo para construir confiança, porque para a gente estabelecer confiança é isso que eu falei no início. Vou continuar acreditando nas pessoas, mas leva tempo. A gente precisa que alguém me indique. Então, por exemplo, às vezes a gente vai pro Tinder, às vezes a gente vai para um amigo que indicou alguém. Tá difícil, né? Os dois tá difícil, né? Mas talvez a indicação é um pouquinho melhor, né? Ah, eu acho super. Tá na hora da gente pedir uma saideira, então, que é um drink bem rapidinho. Eu tava lembrando de um filme que não é sobre Love Bomb, mas existe bem no início dele essa parte da conquista ali, do amor e tal, para poder levar a pessoa para uma armadilha, que é o Corra. Para quem não viu ainda, é um filme de suspense, super famoso e bem bom, assim, do Jordan Peele. A Gabi já deu dicas de filmes do Jordan Peele aqui em outros episódios. Né? Então, corra primeiro por causa do título. Identificou esse tipo de gente, corra, né? É então, verdade. corra desse tipo de pessoa. Mas o filme não é sobre isso de novo, que nem eu falei, não é sobre Love Bomb, mas no início, é algo que tá até no trailer, tem essa história da mulher que tá conquistando o cara ali pra poder levar ele pra uma situação, então não vou dar spoiler, que aí sim é a situação em que o filme se desenvolve. Mas ele meio que, em certo momento, ele fala, nossa, realmente, né, tenho que me envolver mais com ela, se ela tá me dando tudo isso, eu também tenho que dar em troca. Então, bora lá partir pra cilada, né? E aí a cilada vai se desenvolvendo e aí sim, corra. Então, corra antes pra não ter que correr depois. Porque tem hora que a gente tá numas armadilhas que aí já o negócio fica difícil, né? Ai, sim. Enfim, chegamos ao fim de mais um Drink no Inferno, o seu podcast preferido. Bora pedir a conta? Bora, Ed. Gente, obrigado por ouvir até aqui. E lembra de dar 5 estrelas pra gente na plataforma de podcast, né, Ed? Exatamente, porque isso ajuda muito o algoritmo a entender que o pod é bom e aí entrega episódios pra mais gente, ajuda a gente a crescer. Esse negócio de dar 5 estrelas é fundamental. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no nosso @ que é drink.noinferno. Curte, comenta e compartilha. E é isso então, gente. Um beijo, até a próxima. Mua!